Hoje vamos falar de um tema pesado, genocídio. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo Terceiro Bar aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar de um tema que está ligado tanto à história quanto à política internacional, também direito internacional, um tema contemporâneo, né? Porque infelizmente esse tema que nós vamos debater, o genocídio, ele ainda ocorre nos nossos dias. E quando eu digo nos nossos dias, estou falando de hoje, novembro de 2015, quando você estiver assistindo esse vídeo. Genocídio é definido como a intenção de destruição sistemática de um grupo de pessoas, baseado em questões ou étnicas, nacionais, religiosas ou culturais. Nós temos hoje a definição legal de genocídio e também uma discussão acadêmica sobre o genocídio, que já vem de décadas, né, vem desde a década de mais ou menos de 1930, como uma consequência de algumas medidas coloniais e imperiais das antigas potências europeias em suas possessões. Porém, hoje o debate acadêmico existe ainda, claro, e também nós temos a definição legal, que nem sempre significa a mesma coisa, óbvio. A definição legal é uma definição positivada, mais objetiva. A definição acadêmica ela busca estudar as circunstâncias de um genocídio, que levam ao genocídio, suas consequências, os tipos de genocídio que nós temos, inclusive na história não tão recente às vezes. Caso você estude direito internacional, relações internacionais, o texto integral estará aqui na descrição do vídeo, como sempre coloco algumas referências, algumas fontes, sobre esse sistema global contra o genocídio. Nós temos, por exemplo, os tribunais, o Tribunal Penal Internacional, nós tivemos os tribunais ad hoc para, por exemplo, os crimes na Iugoslávia, os crimes em Ruanda. Porém, para esse vídeo não ficar muito extenso e muito repetitivo, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, sobre tribunais internacionais. O link também está aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais sobre esses tribunais, junto com algumas outras referências, que são muito importantes, né, como disse, no estudo de relações internacionais, de direito internacional, e também para saber mais dessas circunstâncias que fazem parte hoje, inclusive, de várias referências culturais, como filmes, documentários, como o que aconteceu em Ruanda na década de 1990, ou o que aconteceu na antiga Iugoslávia, também na década de 1990, que é um tema que eu me interesso bastante, estudo bastante. Falei sobre isso, por exemplo, lá no Projeto Humanos, do Ivan, do Anticast, tá aqui inclusive no fundo do canal, então tá aí algumas referências e esse vídeo para vocês verem, caso vocês queiram. Em 1948, a ONU adotou a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que definiu o crime de genocídio positivamente, no sentido legal, pela primeira vez. Ela passou a vigorar em 1951 e hoje conta com 147 estados, inclusive o Brasil. A convenção faz parte do Estatuto de Roma, que estabelece o Tribunal Penal Internacional. O artigo 2º da convenção define genocídio como um dos seguintes atos perpetrados com a intenção de destruir, totalmente ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como A. matando integrantes desse grupo, B. causando danos físicos ou mentais severos a membros desse grupo, deliberadamente infligir nesse grupo condições de vida que levem à sua destruição física, a imposição de medidas intencionadas a impedir nascimentos dentro do grupo, a transferência forçada de crianças desse grupo para outro grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Agora, obviamente, eu não tenho como colocar todo o debate acadêmico sobre genocídio aqui nesse vídeo. Então eu vou pegar um acadêmico de referência, o armênio Vakhan Dadrian, para a gente ver um pouquinho de outras definições, um debate mais aprofundado, além da definição legal do que é genocídio. Segundo Dadrian, nós temos 5 tipos de genocídio. O genocídio cultural, para assimilação de um povo dentro de uma nacionalidade maior. O genocídio latente, quando o genocídio acaba sendo um efeito colateral de uma ação maior que não tinha a intenção inicial de causar um genocídio, como, por exemplo, bombardeios de guerra ou uma política de guerra total. O genocídio por vingança, quando o genocídio é uma punição a uma minoria que não quer colaborar com um grupo maior. O genocídio utilitário,
para eliminar uma população e controlar suas terras ou seus recursos econômicos, como aconteceu em relação a diversos povos indígenas no continente americano. E, finalmente, o genocídio otimizado ou positivado, quando nós temos um Estado com uma política oficial genocida, como, por exemplo, na Alemanha nazista. Antes da gente entrar em outras particularidades, tem duas coisas que eu queria esclarecer aqui, porque muitas vezes elas são confundidas, embora elas não sejam a mesma coisa. A primeira é confundir genocídio com limpeza étnica. O genocídio pode ser uma forma de limpeza étnica, porém eles não são sinônimos, pois, por exemplo, uma política de limpeza étnica, ela pode ser feita não baseada no extermínio, mas baseada, por exemplo, numa expulsão sistemática. Óbvio que muitas vezes a expulsão leva à deterioração das condições de vida daquela população e, consequentemente, seu extermínio, que inclusive a gente viu é parte da definição legal de genocídio. Porém, não são a mesma coisa, não são sinônimos, genocídio e limpeza étnica. Assim como genocídio e crimes contra a humanidade também não são sinônimos. Genocídio está dentro de crimes contra a humanidade, porém não são sinônimos. Crimes contra a humanidade tipificam também outras condutas, sejam por parte de estados, indivíduos ou grupos, e também direcionados, por exemplo, a indivíduos. Enquanto o genocídio é sempre contra um grupo, existem crimes contra a humanidade contra indivíduos ou contra grupos de pessoas que não possuem uma caracterização uniforme. Nós temos, por exemplo, um sistema judiciário abusivo, nós temos a questão do uso da tortura por um Estado, independente de contra quem essa tortura é usada, escravidão também, por exemplo. Então, crimes contra a humanidade têm um escopo maior, não são sinônimos. Voltando à política de genocídio, nós também conseguimos colocar duas especificações nisso. E outra coisa assim, apenas para avisar, eu não estou usando muitas imagens aqui nesse vídeo enquanto eu falo, justamente porque seria virtualmente impossível fazer um vídeo desses com imagens não repulsivas, não agressivas. Então, eventualmente, como inclusive boa parte da audiência, por exemplo, é uma garotada que está estudando, ou às vezes é gente que simplesmente não está afim de abrir um vídeo do YouTube e ver esse tipo de imagem forte, então eu deixei de lado intencionalmente, tá? Só para avisar vocês. Mas, voltando aqui, nós temos a questão da limpeza social, que é quando nós temos uma política de genocídio implantada, por exemplo, por grupos paramilitares, grupos de extermínio, ou em menor grau por inclusive entidades governamentais, visando não um grupo religioso ou étnico, mas uma categoria social. Normalmente você eliminar, por exemplo, pobres de uma localização, e aí quando eu digo eliminar, seja, por exemplo, pelo assassinato, pelo extermínio, ou então pela questão de você deslocar essa população para onde eles não terão condições de vida e então, como consequência, serão levados ao extermínio. E a segunda especificidade do genocídio, que foi muito debatida na década de 1990, novamente por conta das questões da Iugoslávia, e é um assunto mais pesado ainda, é a questão do estupro como uma forma de genocídio, o estupro genocida. Que é, já que muitas vezes o genocídio ele é visado contra um grupo étnico, o estupro seria uma maneira de você, e o que eu vou dizer agora é extremamente cruel, mas seria parte do assunto, né, você estuprar indivíduos do sexo feminino daquele grupo com o seu material genético do seu grupo étnico. É uma forma de você, entre aspas, melhorar aquele grupo étnico e evitar que integrantes daquele grupo étnico nasçam os integrantes do seu grupo étnico. Lembrando, né, que, por exemplo, o rapto de mulheres em situação de guerra como espólio de guerra vem desde a Antiguidade Clássica, inclusive parte da fundação de Roma, o conflito entre romanos e etruscos, tem uma lenda originária baseada nisso, inclusive. Então isso foi muito em voga na década de 1990, porque nós tínhamos políticas de estupro em massa, o estupro como não só apenas uma arma de guerra, mas também como uma forma de genocídio na antiga Iugoslávia. Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns exemplos históricos e contemporâneos de genocídio. É na Antiguidade Clássica que nós temos o que é considerado o primeiro exemplo de genocídio, cometido pela República Romana contra Cartago na Terceira Guerra Púnica, que aconteceu de 149 a 146
antes de Cristo, quase toda a população cartaginesa foi exterminada, os poucos sobreviventes restantes foram escravizados, as suas cidades foram queimadas e o local de Cartago, a sua capital, foi semeado com sal para que nada mais nascesse lá. Na Idade Média, nós temos dois exemplos principais estudados na historiografia. O primeiro é a Cruzada Albigense, ordenada em 1209 pelo Papa Inocêncio III, que ordenou o extermínio de todos os adeptos do catarismo, uma seita cristã tida como herética pela Igreja Católica Romana. Outro exemplo são as conquistas mongóis dos séculos XIII e XIV, que exterminavam populações inteiras, sejam por questões religiosas ou por não aceitarem serem submissos do Império Mongol. Para os exemplos de genocídios modernos e contemporâneos, vamos começar pelo continente africano. Foi na África, em 1884, que nós tivemos um dos primeiros genocídios de larga escala e um dos mais conhecidos e estudados do mundo, o genocídio do Congo, realizado pelo rei Leopoldo II da Bélgica. Não há cálculo preciso do número de pessoas que morreram entre 1884 e 1908, durante o governo de Leopoldo II no Congo. Alguns dizem que é de cerca de 1 milhão de nativos, outras estimativas vão até o número de 15 milhões. O genocídio foi executado para que o rei pudesse expandir sua exploração de marfim e de borracha na região. No sudoeste da África, nas colônias alemãs, nós tivemos o genocídio dos povos Herero e Namakwa, pelo general alemão Lothar von Trotha. Algumas estimativas colocam que até 100 mil pessoas foram exterminadas, o que corresponde a cerca de 80% da população nativa. O genocídio executado por Lothar von Trotha é bem estudado, pois suas ordens específicas de extermínio sobreviveram ao tempo e hoje são guardadas em arquivo. O genocídio africano mais conhecido ocorreu em 1994, quando, num período de 100 dias, em Ruanda, quase 1 milhão de pessoas morreram, cerca de 70% da população Tutsi do país e 20% da população total de Ruanda. E no continente africano, durante o restante do século XX, ao menos 6 outros casos de genocídio são estudados. No continente americano, nós tivemos um grande número de genocídios contra populações indígenas, como na América do Norte, no atual México, na Argentina, no Chile e no Brasil. Em 1804, no Caribe, a população branca do Haiti, composta por colonos franceses e seus descendentes, foi exterminada após a Revolução, que iniciou como um levante de negros escravizados. Já na República Dominicana, na década de 1930, a população haitiana foi exterminada pelo governo. No antigo Império Turco-Otomano, as populações assírias da região do atual Iraque também foram exterminadas, e o mais conhecido genocídio realizado pelo Antigo Império foi o genocídio armênio, que completou 100 anos em 2015. Na Europa, nós temos o mais conhecido Estado genocida da história, a Alemanha nazista, que exterminou judeus, ciganos, e, após sua expansão para a Europa Oriental e a antiga União Soviética, também exterminou diversos povos eslavos. Outro exemplo europeu contemporâneo é a acusação por muitos irlandeses estudiosos de que a política britânica para a ilha da Irlanda foi uma política de genocídio, exterminando as pessoas por fome ou obrigando elas a saírem de suas terras. Ainda na Europa, o exemplo mais recente foram as guerras na Iugoslávia, durante a década de 1990, com situações bem documentadas de genocídio. Durante o período stalinista na antiga União Soviética, são bem documentadas duas circunstâncias. A primeira é de uma série de represálias contra os povos cossacos, na atual Ucrânia e região do Cáucaso, seja por não colaborarem com o governo soviético, seja por quererem autonomia regional ou eventualmente por colaborarem com os invasores nazistas. Outro caso extremamente conhecido é o do Holodomor, na qual a fome causou a morte de milhões de ucranianos. Estimativas variam entre 3 e 7 milhões de pessoas que morreram de fome após terem toda a produção alimentar da região da Ucrânia confiscada pelo governo stalinista para abastecer outras regiões da União Soviética, após uma grande crise de abastecimento generalizada nos anos de 1932 e 1933. No Sudeste Asiático, na segunda metade do século XX, nós temos diversos exemplos. Um bem conhecido do Khmer Vermelho, no Camboja, em que cerca de 2,5 milhões de pessoas foram exterminadas pelo governo, numa ditadura de influência comunista. Outro exemplo do Timor-Leste, em que o genocídio executado pela ditadura indonésia, uma ditadura anticomunista no clima da Guerra Fria, exterminou cerca de 1/4 da população timorense.
Durante o domínio britânico na Índia, milhões morreram, o que é considerado uma política de genocídio, seja pelo extermínio direto ou por consequência de grandes fomes. De fato, o extermínio de populações locais por impérios coloniais europeus no século XIX e início do século XX é bem documentado e conta com diversos exemplos, como também, por exemplo, a Austrália. Essa série de exemplos históricos é apenas um resumo, sendo impossível cobrir todos os casos de genocídio na nossa história. E, atualmente, nós temos 2 casos de genocídio, na região de Darfur, no Sudão do Sul, recentemente separado do Sudão, e também contra a população Yazidi, no Oriente Médio, exterminada pelo auto-intitulado Estado Islâmico por razões étnicas e religiosas. Agora, por que eu decidi falar de um tema tão pesado como esse? Primeiro, que faz parte, inclusive, do meu ofício, faz parte de um canal que discuta política e história, não é apenas curiosidades, não é apenas coisas legais de se aprender, nós também temos que ver coisas pesadas, inclusive baseado naquele chavão, porém é um chavão com muito sentido, de que nós precisamos aprender sobre a história para não repeti-la. Então, voltando, por que eu estou falando desse assunto? Por 2 motivos. O primeiro é uma questão metodológica, o segundo é uma proposta de reflexão. A questão metodológica é: nós estamos em uma série de vídeos que se propõem a, inclusive a pedido de vocês, porém já era uma iniciativa minha também, a discutir, analisar e tipificar o nazismo, inclusive o regime nazista, especialmente aquela questão de que se o nazismo é de esquerda ou é de direita. E o regime nazista, o Terceiro Reich, a Alemanha nazista, ela foi um Estado genocida. Parte da sua política era voltada ao extermínio de camadas da população, de sua população e de populações de outros lugares que eventualmente foram conquistados. Então, discutir nazismo, discutir Alemanha nazista, sem tipificar o que é genocídio, sem pelo menos uma breve contextualização do que é genocídio, seria virtualmente impossível. Então, como parte dessa discussão maior, que vai seguir em outros vídeos, até desembocar em um vídeo conclusão, nós temos que falar disso. E a segunda coisa, que é a conclusão desse vídeo aqui, e também uma proposta de reflexão, é que nós não podemos cair numa armadilha, que muitas vezes é feita intencionalmente, uma armadilha canalha, de cair que exista um monopólio da virtude em alguma escola de pensamento político. Como nós vimos nos exemplos históricos, nós vemos que uma série de tipos de governos ou tipos de ideias podem gerar ou podem basear uma política genocida, se não no seu próprio território, em outro território. Nós vimos que isso pode acontecer em uma república por valores nacionalistas, por valores revolucionários de esquerda, por valores conservadores, por valores num contexto, melhor dizendo, num contexto político de uma monarquia, de um governo ditatorial republicano, um governo ditatorial de modelo revolucionário comunista. Nós vimos que uma série de possibilidades de valores, circunstâncias e modelos políticos podem acarretar, ou podem sustentar, ou podem implementar uma política de genocídio. Então nós não podemos cair em um maniqueísmo barato, ou então numa questão passional que leve a uma análise da política, ou então uma contextualização, um estudo da história, a partir de uma visão de bem contra o mal, uma luta do bem contra o mal. Porque senão isso leva a esse monopólio da virtude, porque todo mundo que pensa nas coisas como bem contra o mal, sempre se imagina do lado do bem, obviamente. Então, por exemplo, um stalinista, ele vai buscar justificar os crimes do regime de Stalin. Uma pessoa que se identifique mais com algumas correntes conservadoras, vai buscar, por exemplo, ou deixar de lado, ou distorcer, ou então, por exemplo, usar a falácia do verdadeiro escocês para esquecer os crimes de genocídio cometidos em regimes conservadores, né? A falácia do verdadeiro escocês, para quem não sabe, seria nesse caso o cara fala, não, isso que aconteceu não é o verdadeiro conservadorismo. Então, não foram ideais conservadores que fizeram isso. E por aí vai, nós podemos ficar, sei lá, 1 hora dando diversos exemplos desse pensamento. Quando o que eu quero dizer aqui,
que é o genocídio, uma política de genocídio, não é privilégio de uma perspectiva política, não é privilégio, não é exclusividade de uma perspectiva política, de uma perspectiva ideológica, de uma religião, de um contexto social, de um momento na história, alguma coisa assim. O genocídio, em última instância, ele é um fruto do ódio humano. Esse ódio, muitas vezes, é manipulado, alimentado, inclusive, por forças políticas, por supostos intelectuais, por pensadores, por formadores de opinião. Então, como consequência, nós acabamos tendo uma política de genocídio, uma política de extermínio, a legitimação do uso da violência, que, como eu disse, pode acontecer basicamente em todo e qualquer contexto. Para quem não sabe, caso você seja novo aqui no canal, alguma coisa assim, eu fiz algum tempo atrás um vídeo sobre o Holocausto por conta do aniversário da libertação de Auschwitz. É um vídeo um pouco mais longo, é um vídeo também pesado. Porém, é um vídeo que muita gente gostou, inclusive, porque, repito, é um assunto muito importante. Então eu também vou colocar o link para esse vídeo aqui embaixo sobre o Holocausto, especialmente da população judia durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Alemanha nazista, porém de outros elementos da população, como, por exemplo, dissidentes políticos, homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová, todo esse tipo de população que foi perseguida e exterminada deliberadamente pelo governo nazista. Depois desse convite fica aqui a conclusão do nosso vídeo, né? Primeiro, tipificar e contextualizar o que é genocídio. Segundo, contextualizar o genocídio na história humana, na nossa história. E terceiro, lembrar que o genocídio não é uma prática, uma exclusividade de apenas um conjunto de ideias, muito menos apenas um conjunto de ideias que você eventualmente abomine, seja ela qual for. O genocídio, infelizmente, é uma consequência da barbárie humana. Então é isso, espero que vocês tenham achado interessante. Não sei se eu espero que vocês tenham gostado, já que, repito, é um assunto pesado, desagradável. Como sempre, comentários, dúvidas, perguntas, sugestões, vocês fiquem à vontade aqui nos comentários, eventualmente pedidos de ajuda com leituras, enfim, podem escrever no e-mail também, segue o canal no Twitter, no Facebook, tem o site, tem tudo, enfim, esse monte de coisa que eu sempre falo nos fins do vídeo. Então é isso, valeu, até quinta-feira.